Bom dia a todos. Muita luz. Voltando aqui no Facebook e também esse vídeo vai para o canal de YouTube. Nesse vídeo eu quero deixar uma informação muito específica, né? Nós, como seres humanos, dentro da consciência coletiva da Matrix, né? Na Matrix, todo ser humano passa a ser programado, né? Eu vou citar alguns exemplos. As pessoas são condicionadas. Por exemplo, de 0 a 7 anos, está se formando a personalidade. É automático, o ser humano está num estado que não define as coisas, não julga. E aí tudo que é observado dos 0 aos 7 anos tende a se repetir. Tende a se repetir. E as pessoas recebem uma programação. Eu poderia citar várias coisas que é uma programação, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a cor dos carros. A cor dos carros é uma programação. A maioria dos carros hoje são cores mortas, prata ou preto. E não existe mais aqueles carros coloridos, não existe mais nada disso. As cidades, elas tendem a ser cinzas. Os sítios, a melhor coisa é o condicionamento de todo sítio é para ter grama, não é para ter horta. Então, por exemplo, imagine se todo mundo que tem um espaço, um sítio, um espaço grande tivesse uma horta orgânica. Isso reduziria pela metade a compra nos supermercados e a agricultura da indústria química, dos agrotóxicos. Então, assim, alguém pintou uma casa de branco. A outra pessoa pintou de branco. Então, 30 pessoas vão pintar essa casa de branco. 30 pessoas vão achar melhor ter um gramado do que ter uma horta. 30 pessoas vão achar melhor ter um carro a combustível do que ter um carro de uma nova forma de energia. A outra coisa, hoje em dia, a gente está vivendo num automático tão grande. Antes da programação da Matrix de consciência, existia algo que era chamado, antes da programação da Matrix, formadores de opinião. Como que você se torna um formador de opinião? Eu estou falando sobre o condicionamento da Matrix. Você se torna um formador de opinião lendo livros, porque as pessoas que escreviam livros, elas estudavam e formavam uma opinião. Hoje em dia ninguém lê mais livro porque tem o Google, mas tem um joguinho sujo sobre o Google. O Google ele não é uma opinião formada, ele é o consenso geral. Então quando você vai fazer uma pesquisa, ele é um consenso geral. Por exemplo, se você digitar lá no Google, eu vou citar um exemplo, você vai lá no Google e digita assim, Almirante Richard Byrd, Expedições na Antártida. O Google vai falar da informação do censo geral. O Google vai falar, não, não foi comprovado, não sei o que, ele não te dá uma opinião. Agora, quando você pega um documento de estudo, você vai ver que se falava sobre um continente além da Antártida, você vai ver que se falava sobre uma extensão dimensional. Então, hoje em dia as pessoas trocaram os livros pelo Google. O livro você pensa teorias, você desenvolve várias teorias. Se você pegar para ler um livro de física quântica, você vai ter 1 milhão de ideias sobre como a gente é conectado com o universo, como os elementos são conectados e se comunicam. Você vai teorizar, você vai pensar. Agora, se você pegar e tudo você digitar no Google, você nunca vai ter a proporção de você formar uma opinião própria. Porque o Google é o consenso geral. O carro prata e o carro preto é o consenso geral. A casa branca e o gramado verde ao invés da horta é o consenso geral. O combustível no carro, combustível fóssil, ao invés da busca de uma energia renovável, é o consenso geral. A religião é o consenso geral. Então a gente vive
basicamente uma programação que ela é contrária à centelha divina, ela é contrária ao que somos. Por exemplo, qual que é a programação? Vamos lá. Você consome, você é ansioso, você escuta muita música. Sabe por que as pessoas escutam música alta? Para não pensar. Sabe por que as pessoas tentam se distrair o tempo todo na TV? Para não meditar. Então não existe uma programação que ela vai falar assim, olha, é bom para você ir lá, sentar embaixo de uma árvore, se conectar com a natureza, ficar tranquilo, trabalhar a sua respiração, respira, conta até 10, solta, relaxa, se tranquiliza, vai buscar lá a medicina alternativa, os chazinhos da natureza, as folhas e tudo mais. Não existe essa programação. Existe a programação que você vai buscar um ansiolítico, que você vai buscar consumir uma coisa que vai te deixar mais vazio. Por exemplo, eu estou estressado. Qual que é a programação da Matrix para o estresse? Eu vou beber e vou escutar um forró, um sertanejo, eu vou beber lá e vou procurar um parceiro para fazer aquilo. Isso é a programação. Não é que a pessoa naturalmente vai fazer aquilo, a pessoa é programada, porque a pessoa não foi programada para meditar. A pessoa não foi programada para se conectar com o universo, a pessoa não foi programada para ter uma saúde perfeita. A pessoa, ela vive uma programação automática constante. A gente vive num mundo que ele está perdendo as cores. As cidades são cinzas, os carros são padronizados, as músicas são de frequências negativas, os próprios filmes. Os filmes nos condicionam a condições irracionais. A maioria dos filmes da indústria de Hollywood é sobre sexo e violência. É o que está programando o ser humano para ser. Não existe, por exemplo, uma indústria de documentários, de você entender a história, de você buscar coisa edificante. Não tem isso. É tudo uma programação. Então a gente está vivendo, isso que eu quero acordar vocês. A gente está vivendo no piloto automático. A frequência que as músicas levam hoje em dia é horrível. A frequência da ansiedade, a frequência da depressão. A frequência que os filmes e as séries estão levando as pessoas, a maioria, que tem ainda coisas boas, está levando as pessoas para o buraco, para o abismo. A pessoa nem percebe que o que ela está assistindo está consumindo a alma dela, que o que ela está ouvindo está consumindo a alma dela. Então a pessoa, ao invés de meditar, ler um livro, ela foi condicionada para beber cerveja e sair tendo relações com tudo e assim. Então assim, a gente vive muito nisso. A gente vive muito nesse imediatismo que foi programado. Então o ser humano ele não está buscando aquela resposta interna, aquela meditação interna. O que está faltando em mim? O que eu preciso fazer? O que me faz feliz de verdade? O ser humano ele está programado para buscar distração. Então a Matrix programou o ser humano para um mundo descolorido, para músicas que levam para baixa frequência, programas subconscientes que vão levar a pessoa a nunca viver bem. A pessoa nunca vai buscar o silêncio, a pessoa nunca vai buscar uma boa leitura, a pessoa não vai edificar a alma. O ser humano está dormindo porque vive nessa programação. Obedeça, consuma. Imagine se todos os terrenos do mundo, pequenos espaços, sítios, casas, todos os pequenos espaços que tivessem um pedacinho de terra, todo mundo cultivasse horta, cultivasse frutos. Ia produzir tanto que as pessoas iam reduzir metade das compras. Iam reduzir metade das compras e não iam consumir tantos alimentos com agrotóxicos. Mas o sistema implantou que é melhor você ter só um gramado verde. Você tem 1000 metros de gramado verde, mas você não tem um pedacinho de horta. Você vê o mundo, os prédios são cinzas, porque o cinza e o preto, ele leva ao estado de luto, ao estado de abatimento. Então quando você vai para a cidade, você está vendo tudo preto e cinza, até os carros.
E a cor, ela tem uma vibração. A cor, ela passa uma energia. Por isso que quando você está num ambiente de natureza, você volta se sentindo bem. Quando você está numa cachoeira, na árvore, tudo que está vivo ali, os animaizinhos. Mas você vai para um ambiente que é tudo descolorido, as cores já te jogam para baixo. E quando você está triste, você fica mais consumista. Quando você vai e você vê o mundo descolorido, automaticamente você vai sentir um vazio maior. E esse vazio vai se transformar na energia do consumismo. Então, quando você vê esse mundo cinza, esse mundo que está programado para ser cinza, pelas cores do carro, pela cidade, pelos prédios, pelo carbono no ar, porque a fumaça, o petróleo é energia morta. Energia morta não é energia renovável, você está respirando um ar tóxico. Então tudo aquilo está te programando para você se tornar uma pessoa vazia e consumista. Você não está buscando a natureza. Então se alguém implantar uma ideia que é melhor você ter 1000 metros de grama do que 1000 metros de horta orgânica para você produzir seu alimento, todo mundo comprou essa ideia. Todo mundo tem um sítio com 1000 metros de grama. Se eu pintar minha casa de cinza, um prédio de cinza, todos os outros prédios vão ser pintados de cinza. As pessoas estão compartilhando um pensamento coletivo perigoso. A música faz isso, todo mundo escutando música de sofrência, música de revolta. Não é uma música harmônica, não é uma orquestra, não é uma flauta, algo bonito. Não é algo que vai harmonizar, fazer você pensar. E agora, uma coisa que eu acho assim, uma das coisas que eu acho mais perigosa nessa programação da Matrix também, é essa questão do consenso geral do Google. As pessoas trocaram os livros pelo Google. Não existe mais biblioteca, existe celular. Existe celular, computador, não tem mais biblioteca. Você pegar um livro é uma anomalia. Isso aqui é uma anomalia, ó, um livro. Um livro, ele se tornou uma anomalia. Quem que pega um livro na mão hoje em dia? Hoje em dia as pessoas vou dar um Google, vou ver o consenso geral. O Google, ele só apresenta o pensamento coletivo geral. Os livros, eles fazem você formar opinião. Uma vez eu li um livro de formadores de opinião que ele falava justamente isso. As pessoas estão sendo condicionadas à frequência da doença pelas músicas, pelos filmes, pela cor dos carros, pela cor do prédio, pela padronização e falta de produção e conexão com a natureza. Aí a pessoa desenvolve uma doença de frequência e o sistema oferece a solução, os remédios ansiolíticos. Os remédios que vão te dar mais 10 efeitos colaterais. O sistema está te fazendo doente. Você não está acordando. O sistema te programa desde berço. A própria questão do poder, da prosperidade acontece assim. Porque quando você cresce numa família simples, você acredita que a prosperidade só pertence aos ricos, aos magnatas. Você acredita que você tem que repetir aquele padrão. Se um fez, 1000 tem que fazer. Então se você viu do 0 aos 7 anos de idade, que você estava com a mente em estado puro, você viu as pessoas ali que elas tinham que ter falta de dinheiro, você vai acreditar, você vai colocar uma limitação de energia no seu cérebro que você nunca vai poder ganhar muito dinheiro. Porque você não acredita que é possível ganhar muito dinheiro, você acredita que é possível ganhar muito dinheiro só roubando, só alguma coisa do tipo. Então toda a programação ela é cuidadosamente implantada, desde a falta de prosperidade até a falta de saúde. A falta de saúde ela está sendo programada na cor dos prédios, na cor dos carros, na frequência musical, nos filmes e séries. Você é condicionado o tempo todo. Quando você abre a sua rede social hoje em dia, são 1000 futilidades. A gente tem um universo infinito, estrelas, história oculta e tudo mais. Gente, as pessoas não precisam pensar só sobre os órgãos internos, as pessoas não precisam pensar só sobre aquilo. Só sobre mostrar as nádegas ou sobre fazer alguma coisa do tipo. As pessoas podem ser mais que isso. As pessoas podem ler livro, as pessoas podem meditar,
As pessoas podem procurar uma frequência melhor. Então você precisa desconstruir essa programação em você. Toda a programação que você tem, seja a falta de prosperidade, seja o consumismo excessivo, seja a falta de produtividade, conexão com a natureza, foi um programa implantado. Você acredita que você tem que só fazer as coisas para os outros, trabalhar muito tempo e ganhar pouco. Você acredita nisso. Você acredita que você só pode isso. Você colocou o programa, porque foi o que você viu dos 0 aos 7 anos. Você tem que mudar esse programa. Você precisa resgatar quem você é. Gente, o universo, a Terra, ela é prosperidade infinita. Tudo que você planta cresce. O ar que está circulando. Deus, ele é infinito, ele é maravilhoso. Ele dá uma chance de você acordar todo dia. A fonte divina. Então, assim, quem está te colocando a programação de miséria, quem está te colocando a programação de tristeza, depressão, não é Deus, não é a vida, não é a natureza, é o sistema. Porque alguém fez uma coisa esdrúxula, mil tem que fazer uma coisa esdrúxula, igual uma dancinha nova no TikTok, alguém fez, outras 1000 pessoas vão fazer a mesma dancinha. Mas não tem um exemplo de uma pessoa que falou, ó, eu li um livro aqui que me despertou sobre história oculta, para outras 1000 fazer. Então é muito séria essa programação da Matrix, porque ela começa quando você tem 0 a 7 anos de idade. E sabe uma coisa, sabe o que é a energia infinita? Cara, falar sobre a fonte divina, falar sobre esse universo onisciente, ele não é nenhuma entidade. Ele não é nenhum templo de pau e pedra. Ele é todas as coisas, todos os animais, as árvores. Ele não precisa. Ele simplesmente é. Ele simplesmente é. Você não tem que ficar parado e bloquear os caminhos da pessoa para ascensão. A pessoa pode ascensionar. É só ela aceitar no coração a consciência crística. Ela tem que aceitar no coração. Ela tem que aceitar na alma, entregar a alma. Entregar a alma ao que é positivo, produtivo, ao bem. Então, assim, você precisa entender que você não precisa de nenhum pacto dentro da Matrix para sua alma ficar presa. Você não precisa se vender esse programa. Você pode buscar coisas diferentes. Você pode ser diferente. Você pode criar, você pode parar de seguir um padrão. Você pode acordar e simplesmente falar, eu sou diferente. Eu sou diferente, então você pode fazer uma horta no espaço que todo mundo vai colocar grama, você pode colocar uma horta orgânica. Você pode, no tempo que todo mundo vai procurar consumir bebidas no sábado, alcoólicas, escutar músicas de sofrência, você pode pegar o seu sábado e meditar, ler um livro. Você pode ser essa falha na Matrix coletiva. Você pode sair do sistema. A escolha é sua. O sistema está deixando o mundo descolorido de propósito. Assim as almas vão ficar presas na roda de Sansara. As pessoas não vão despertar. 10 minutos de meditação é algo incrível. São 10 minutos que a mente vai desacelerar. Ninguém para 10 minutos para pensar. Então a gente só segue o que os outros falam que é legal. Você tem que sair dessa. A alma, o estado de alma original está tendo um sonho, uma existência. E você precisa fazer o melhor dessa existência. O mundo ele não tem uma energia livre, porque não fizeram a propaganda de energia livre do Nikola Tesla, fizeram a propaganda do petróleo. O mundo ele não é acordado para espécies de vida extraterrestre,
Porque fizeram o programa Ridicularize a Verdade Ufológica, ridicularize os fatos. Então, você acordar, você dizer não a essas pequenas coisas. Às vezes há uma conversa interna de você com você mesmo. Você precisa olhar um pouquinho para o seu interno. Você precisa entender o seu estado original. O seu estado original, ele já é completo e perfeito. O seu corpo, ele já é completo e perfeito. Você já é completo e perfeito. Você não precisa entrar nesse vazio coletivo. Isso aqui que eu citei hoje são alguns exemplos dessa programação coletiva. São alguns pequenos exemplos. Então você não precisa fazer o que todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que é divertido e que vai te levar para a iluminação. Não é sobre isso. O estado original do DNA, ele é outra coisa. É você olhar além do véu. Eu vou encerrar esse primeiro aqui, vídeo de programação, que é para mim poder passar o vídeo dos arcontes. Então vocês podem rever esse vídeo, eu vou postar ele no YouTube. E aí eu vou ver se agora ou mais tarde a gente faz outro. Namastê. Ok.